Senhor, queremos ver Jesus. Um estudo sobre a vida de Cristo, de Bob e Sandra Waldron. Volume 1. O nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículos 57 a 80. Quando João nasceu, foi ocasião de grande alegria. No oitavo dia, quando ele foi circuncidado e dado seu nome, os vizinhos e parentes vieram. Eles queriam dar à criança o nome de Zacarias, como o de seu pai. Mas Isabel disse não, seu nome será João. Todos ficaram admirados. Por que nenhum de seus parentes se chama João? Eles foram a Zacarias e quiseram saber como ele queria que a criança se chamasse. Fazendo o sinal, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: Seu nome é João. Quando ele acabou de escrever essas palavras, sua língua se soltou e ele estava cheio do Espírito Santo e começou a louvar a Deus, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele levantou poderosa salvação para nós na casa de Davi, como ele predisse através dos seus santos profetas. Nota: veja que Zacarias louva alguém que é da casa de Davi. Zacarias e Isabel eram ambos da família de Arão, da tribo de Levi. João, seu próprio filho, era, portanto, de Levi, não da casa de Davi. O mais alto louvor de Zacarias não era ao seu próprio filho, contrariamente à natureza humana, mas a outro, o Cristo, que haveria de nascer da linhagem de Davi, como ele fez nos anúncios de Gabriel no canto de Maria e agora no canto de Zacarias. O Espírito Santo nos relembra das promessas que Deus fez no passado e mostra que os eventos presentes eram o exato cumprimento daquelas promessas. Zacarias continuou: Deus lembrou-se da sua santa aliança da antiguidade e do juramento que fez ao nosso pai Abraão para nos salvar da mão dos nossos inimigos e para nos capacitar a servi-lo sem medo na santidade e justiça todos os nossos dias. Então Zacarias falou ao seu próprio filho amado: E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor para preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação através do perdão dos seus pecados. Quando as pessoas em volta ouviram essas coisas, admiraram-se com o que a criança faria na sua vida, porque obviamente o Senhor estava com ela. Nota: nada mais é dito sobre a juventude de João, exceto que ele cresceu e se tornou forte em espírito e esteve na acidentada parte montanhosa da Judéia, até que começou o seu trabalho público. O nascimento de Jesus. O anjo anuncia o nascimento de Jesus a José. Mateus 1, do 18 ao 25. Quando Maria voltou a Nazaré, ela já estava no terceiro mês de sua gravidez. José, aquele a quem ela havia sido prometida em casamento, ficou muito perturbado e magoado, porque a única explicação em que ele poderia pensar era que Maria lhe havia sido infiel. Sendo ele homem justo, já estava quase decidido a separar-se dela. Porém, porque não queria fazer dela um exemplo público e apartar-se dela em segredo. Nesse ponto, um anjo de Deus apareceu a José em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Esse grande evento cumpriu outra antiga profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 7, versículo 14. José despertou e fez como o anjo lhe tinha ordenado. Levou Maria a casa com ele para ser sua esposa, porém não tiveram relação sexual com ela enquanto a criança não nasceu. O nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. O profeta Miqueias tinha predito que o Cristo nasceria em Belém. Miqueias 5, versículo 2. Entretanto, José e Maria viviam em Nazaré, no outro lado do país. Isso é, oposto a Belém. Estava Miqueias errado em sua profecia? Otávio, o sobrinho e herdeiro de Júlio César, estava governando o Império Romano. Ele tinha recebido o título de Augusto. Justo nesse tempo, César Augusto fez um decreto para que todos no Império Romano fossem alistados por motivo de taxação. De todos, na Palestina, foi exigido que fossem à sua cidade de origem para serem alistados no censo. Desde que José era da casa de Davi, seu lar ancestral era Belém. Talvez o próprio José também tenha nascido lá. Portanto, ele e Maria tiveram que viajar para Belém. A viagem deve ter sido difícil para Maria, já que o tempo de ter seu filho estava próximo. Quando ela e José chegaram a Belém, não puderam encontrar alojamento na hospedaria. Acharam um lugar para ficar no estábulo onde estavam os animais. Nessa noite o menino Jesus nasceu. Ele foi enrolado em faixas de pano, como os recém-nascidos naqueles dias eram, e foi colocado numa manjedoura. Nota:
É estranho ao nosso modo de pensar que nesse grande evento, quando o Senhor e Criador do universo se fez carne, nenhum dos príncipes e nobres do mundo estavam lá. Entretanto, isso era parte do plano de que Jesus haveria de viver nas mais humildes circunstâncias. Ele não veio para ser servido, mas para servir os outros. Ele veio para salvar todos os homens, mas foi o povo comum que ouviu Jesus alegremente. Eram principalmente os humildes do mundo que haveriam de responder ao seu evangelho. Além disso, duas das mais nobres pessoas que já viveram estavam lá quando ele nasceu: seu pai, José, e sua mãe Maria. Houve mais de um decreto de alistamento com fim de taxação durante esse período da história, de modo que não há meio de se procurar nos livros de história e apontar com precisão o ano exato, nem a data exata do ano, a partir desse fato.